Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Nós estamos distante no momento, mas em breve estaremos novamente todos juntos. Mas não podemos ficar sem aula. Nós vamos agora ter uma aula virtual. Na semana passada eu publiquei nós fizemos uma aula sobre Reforma Protestante, na qual nós falamos sobre Martinho Lutero. Então, só para lembrar, Martinho Lutero, ele ficou gravado na história por ter sido um monge católico que iniciou o movimento de contestação à doutrina católica no século XVI. Então, ele abriu espaço, né, para que outros também o seguissem. Então, hoje nós vamos falar sobre os seus outros reformadores. Vamos falar sobre João Calvino e o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, que também criou novas religiões. A religião criada por João Calvino, ela foi chamada de religião calvinista. Essa religião, ela foi influenciada por Lutero, pelo luteranismo. Embora tenha se inspirado nas ideias de Lutero, ele não seguia exatamente as ideias de Lutero. O calvinismo desenvolveu-se de maneira própria, baseado na riqueza humana, né, na conquista, na riqueza, e também o que marcou mais a religião dele é acreditar na predestinação, né, na predestinação humana. Essa doutrina é o que mais difere da doutrina de Lutero. Posto que no calvinismo a fé em Jesus Cristo não era o caminho para a salvação, ou seja, ele demonstrava que os fiéis estavam predestinados, já vai ser salvo por predestinação ou não. Então você está predestinado ou o céu ou o inferno. Segundo Calvino, o princípio da predestinação absoluta seria responsável por explicar o destino dos homens na Terra. Ele defendia a ideia de que, segundo a vontade de Deus, alguns escolhidos teriam direito à salvação eterna. Os sinais do favor de Deus estariam ligados à condução de uma vida materialmente próspera. Então, para ele, ser rico, ter uma vida boa, uma vida saudável, já representa uma bênção de Deus. E essa é a questão, essa visão dele, essa doutrina da religião dele, atraiu muita burguesia. Então, os burgueses se sentiam à vontade em frequentar uma religião que não condenava a usura como fazia a religião católica. E eles podiam ter mais liberdade, se sentir mais à vontade numa religião que pregava o que eles queriam ouvir. Agora nós vamos falar da religião anglicana. Ela foi criada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. Na Inglaterra, ela foi fundada com o nome de religião anglicana. O rei da Inglaterra, ele foi sempre cúmplice, né, como todos os reis, do clero católico. Porém, ele estava passando por uma situação de perda de poder, questões econômicas, questões políticas, e tinha uma questão que marcou bastante a separação dele com a Igreja Católica, que foi o divórcio. Ele queria se divorciar, né, por várias razões, e uma delas é querer ter um filho homem, e ele não tinha. E ele também já tinha uma outra pessoa, que era Ana Bolena, considerada sua amante. Então ele queria separar da Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena, mas o Papa não permitiu, porque não faz parte da doutrina da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não faz divórcio, ela não casa novamente. Então isso deixou o rei brigado com a Igreja Católica, entre outras coisas, é claro, não é só isso, né? E ele acabou se afastando da igreja e criou uma religião oficial da Inglaterra, que é a religião anglicana, que na verdade manteve muitas doutrinas da Igreja Católica. Ela se diferenciava muito pouco da religião católica. E aqui nós vamos ver também que as doutrinas deles são
ele escreveu mais ou menos umas 39, por aí, artigos lá no início da igreja dele. Então, um deles é que Deus era o único caminho para a salvação e que Deus é que criou todas as coisas. Também acreditava na Santíssima Trindade, que Jesus Cristo, ele tem fé em Jesus Cristo, acredita que Jesus Cristo é filho de Maria, que nasceu de Maria, que todos pecaram, que somente podem ser salvos com a fé, através da fé, não há interferência. Bom, então essas são as 3 religiões protestantes mais conhecidas: a luterana, ou luteranismo, a anglicana, o anglicanismo, e a calvinista, que é criada por João Calvino, ou calvinismo, tá? E com isso a Igreja Católica perdeu muito poder, perdeu muita força com o surgimento dessas novas religiões protestantes. Por hoje é só. Façam as lições, leem tudo, assistam o vídeo, eu postei outros vídeos para vocês, assistam tudo para depois fazerem as questões, tá bom?